parte 2 sobre o discipulado de Jesus, né? Eu senti que Deus compartilhou mais comigo e não deu só naqueles 10 minutinhos do vídeo anterior. E nós vamos continuar. Então, a gente tem que estar disposto. Eu falei que aqui, ó, assim, no 33, Lucas 14, 33, vai dizer: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Olha, essa coisa de deixar tudo o que tem pega muitas pessoas, até mesmo as pessoas, principalmente as pessoas que estão na igreja, que tem alguma condição financeira, que tem algum bem, essas coisas, porque a gente luta tanto na vida, né, para conquistar as coisas. Eu quero conquistar a minha casa, o meu carro, eu quero comprar as minhas coisas, minha roupa, aquilo que eu tenho necessidade. Todo mundo quer ser bem sucedido e não é pecado a gente querer viver o melhor da terra, você morar numa casa boa, né? Todo mundo sonha com uma casa com piscina e uma casa muito grande, apesar que quem tem fala que dá muito trabalho, muita despesa, né? E que muitas vezes nem usufrui de tudo aquilo que tem. Mas isso não é pecado a gente almejar. Só que a gente não pode se prender a essas coisas aqui na terra, né? Muitas vezes nós abrimos mão da nossa família, né, por causa de um bem. Você prefere abrir mão do seu filho, da sua esposa, por causa de um carro, por causa de uma casa, porque eu conquistei isso, fulano não vai deteriorar. Claro, a gente também pode colocar também na mão de gente leviana que vai destruir, que vai corroer, né? Todas essas coisas, porque a gente sabe o sacrifício que foi pra gente conquistar. E geralmente, quando a gente tem filhos, eu ainda não tenho, mas quando a gente tem filhos, os filhos são herdeiros, os filhos, você tem a sua casa, o filho mora na sua casa, você tem carro, aí você empresta o carro pro filho, o filho não sabe quanto custou aquilo. Porque assim, já veio fácil, e aquilo que vem fácil, geralmente vai fácil, a gente não dá valor. Eu tive que aprender isso a duras penas, porque enquanto meu pai, toda vez que eu pedia, ou a minha mãe que eu pedia dinheiro, eles me davam, eu não sabia o valor do dinheiro. Então, o dinheiro pra mim era irrisório. Eu gastava mesmo, tudo na rua. Depois chegava em casa sem dinheiro, pedia ao meu pai mais dinheiro, ele me dava. E não sabia. Até que um dia meu pai falou: olha, um dia eu vou cortar tudo isso, eu vou parar de te dar dinheiro, e aí você vai ter que trabalhar e vai ver. Quando eu tive que fazer isso, aí eu vi. Eu tenho que trabalhar debaixo do sol quente. Eu tenho que pegar peso. Eu tenho que trabalhar 8, 10 horas por dia pra pegar o meu salário. 30 dias. Pra no final pegar o meu salário e gastar tudo na rua. Eu levei um tempo maior pra poder aprender isso. Não foi logo de cara, não. Eu levei quase mais de 2 décadas aí. Mesmo trabalhando. Mas chegou um ponto que eu aprendi o valor do dinheiro. Falei, eu tenho que me levantar cedo para conseguir. Se eu não for, ninguém vai me dar dinheiro. Então eu não posso ficar dando dinheiro pros outros também assim, não. Né? Você tem que aprender o valor, porque a gente se apega a muitas coisas por causa dos sacrifícios que a gente faz. E aqui Jesus fala que a gente tem que deixar tudo, largar tudo. Por exemplo, se Jesus me pedisse hoje para largar, para sair da minha casa aqui, que eu coloquei do meu jeitinho, com as coisas que eu trabalhei para comprar, as coisinhas do jeito que eu queria, para modelar a minha casa do meu jeitinho, largar tudo para ir para uma outra cidade, para um outro bairro, para uma outra cidade, para um outro país, para ficar longe da minha família, longe dos meus cachorrinhos. Eu acho que dos cachorrinhos seria mais difícil para mim, mas eu estaria disposto a largar tudo por amor a Cristo. E é isso que ele fala. Que se eu não estou disposto a abrir mão de tudo isso, de me sacrificar por causa de Jesus, como ele se sacrificou por nós ali na cruz, porque ele não tinha pecados. Jesus foi crucificado por causa do meu pecado, do seu pecado, né? Ali quem tinha que estar na cruz era eu, que minto, que me prostituí, que bebi, que vivi as coisas deste mundo, né? Que errei muitas vezes. Então era eu que tinha que estar ali, porque quem errou foi eu, não foi ele. Entendeu? É a mesma coisa se você assaltar aqui e eu ser preso no seu lugar. Isso é justo? Não é justo. O justo é você pagar pelos crimes que você cometeu, pelos erros que você cometeu. E Jesus fala que nós devemos largar tudo, não se prender. Eu falo muito isso com as pessoas. Às vezes a gente tem que dar valor, você tem que valorizar tudo aquilo que você tem. Você não pode também sair alimentando todo mundo, porque tem muita gente exploradora, e eu já passei por isso nos meus vídeos aqui. Eu falo que eu tive muita gente que me explorou por conta disso, mas é largar por amor a Cristo, não pelas outras pessoas. É se Cristo pedir pra você, sai da sua casa, igual falou com Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela. Você está disposto? E aqui ele fala pra gente calcular o peso das nossas atitudes. Vai construir uma casa, tem que calcular primeiro se você tem dinheiro pra construir, fulano. Porque você vai comprar um terreno, vai fazer só os alicerces e depois não tem dinheiro pra construir a casa. O que adiantou? Você gastou dinheiro à toa. Vai pra uma guerra, se você tem 10 mil soldados,
e você vai combater com 20, você tá tão forte assim para combater o dobro? Porque depois, quando a dificuldade apertar, você vai ter que chamar reforços que estão longe até o reforço chegar. Talvez a guerra, você já perdeu a batalha. E é isso que ele fala. Talvez a gente se apega às muitas lutas terrenas daqui e esquece, né, de fazer essa comparação. E quem nos apoia, quem nos dá o suporte, a nossa força e o suporte das nossas, pra gente ganhar as nossas batalhas, vem de Deus. É Ele que nos dá a força. Então a gente tem que colocar isso na balança. Eu achei muito interessante aborrecer pai, mãe, irmão, filho, sabe? Periquito, papagaio, cachorro, tudo por amor a Cristo. Não fazer como Pedro, que Pedro falou: tu me amas? Jesus perguntou: tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. E Jesus fala: olha, quem não estiver disposto a morrer, aqui no final do 27, não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer. Pedro não estava pronto quando negou Jesus. Ele andava com Jesus, ele estava ali, era um discípulo de Jesus, mas quando chegou a hora de Pedro amar a Jesus como Jesus nos amou, e como o propósito de Jesus estava próximo a se cumprir, ele negou. Ele falou que não conhecia, que ele não sabia. Quando as pessoas questionaram ele, que ele não sabia quem era Jesus. E as pessoas falam: mas você fala como ele, você anda como ele, você não é um deles? E ele disse que não. E aí Pedro lembrou do aviso que Jesus deu. Você me ama, Pedro? Jesus pergunta: você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Antes que o galo cante. Quando o galo começou a cantar que Pedro negou Jesus, ele lembrou e se arrependeu amargamente. Porque ele não estava disposto a morrer por Jesus. Claro, depois Pedro teve uma transformação na sua vida, ganhou muitas almas para Jesus. Mas naquele momento, ele não estava disposto. E a gente está disposto a largar tudo. A largar tudo. Eu queria uma transformação na minha vida de Jesus. Estava preso em coisas deste mundo que me traziam dor, que me escravizavam, que só me traziam sofrimento. Eu não conseguia me desprender daquilo. Eu precisava que Jesus quebrasse as correntes. Mas eu não estava disposto a abrir mão. Gente, eu fiquei mais de 2 décadas preso em situações que não convém eu falar aqui. Porque são coisas minhas com Deus. Tem coisas que é a gente e Deus, entendeu? Mas coisas que me prendiam. Prazeres no mundo que me prendiam aqui. E eu não conseguia. Pra mim, eu falava assim: um dia eu vou acordar e Deus vai me libertar. Entendeu? E, de fato, eu tive essa fé e isso aconteceu pra mim. Mas quando, no dia que aconteceu, no dia anterior, eu tive uma conversa com Deus e eu falei: eu abro mão. Eu quero abrir mão, eu preciso renunciar. Eu preciso segurar os meus desejos, as minhas vontades, a vontade de sair, a vontade de beber, a vontade de me prostituir, entendeu? Todos os prazeres efêmeros daqui. E no dia seguinte, ali, Deus foi me dando força para poder resistir, não pecar mais, não praticar mais essas coisas. E Deus tem me dado força até aqui. E eu peço a Ele que me guarde todos os dias para que eu não caia em tentação, porque os pensamentos vêm, as vontades vêm, o inimigo usa muito disso, mas a gente tem que renunciar. Então, quando eu coloquei ali para Deus que eu estava disposto a abrir mão para viver uma vida com propósito, uma vida com Deus, Deus quebrou as correntes e me fez uma pessoa livre. Livre do sofrimento, livre da dor, livre das correntes que o inimigo prendia a minha vida. E eu tenho experimentado o melhor de Deus, e isso também é para você. Mas para isso você tem que estar disposto, como diz aqui no 33, a largar tudo por Ele. Tudo. Os amigos, pai, mãe, tio, papagaio, periquito, cachorro, tudo. Casa, cidade, país, largar tudo. Tem que estar disposto. Tá disposto a morrer por Ele. Você tá disposto nesse dia? Olha, que essa mensagem chegue até você, que você possa fazer essa reflexão e você possa abrir mão de tudo por Jesus. E o tudo